A nossa segunda aula hoje, do primeiro momento, é a aula de português. E ontem nós iniciamos na página 34, texto puxa texto, com a notícia 2, porque lá atrás no livro de vocês já teve a notícia 1 sobre o mesmo produto, ou seja, o primeiro carro voador do mundo. Para casa ontem foi essa página, releia o título e a linha fina de ambos os textos. Nós temos a notícia 1 e a notícia 2. Notícia 1. Primeiro carro voador começa a ser vendido em outubro. Preço inicial dos veículos deve ser proibitivo, limitando seu uso à aviação. Notícia 2. Primeiro carro voador do mundo será vendido a partir de outubro. Criado pela Terrafugia, veículo Transition começa a nos levar em direção à era Jetsons da mobilidade. E aqui vem a pergunta. Os títulos das notícias, aliás, aqui está falando na letra A que os títulos das notícias são muito parecidos. Essa coincidência se deve ao fato de que o título, ele resume o fato noticiado ou ele deve ser criativo a fim de atrair a atenção do leitor. Ele resume o fato noticiado, porque tanto na notícia 1 como na notícia 2, eles estão falando sobre o mesmo produto, só que de maneiras diferentes. Então, a alternativa correta é resume o fato noticiado. Letra B. Releia a leia fina de ambos os textos. Na notícia 2, a referência à era Jetsons. Que era é essa? Compartilhe o que sabe com seus colegas e professor. Bom, a outra. As frases que acompanham o título fornecem informações complementares ao fato noticiado. Sobre o que se trata cada linha fina. Aqui nós temos as escritas em vermelho e a escrita em verde. A linha fina sempre será essa daqui, ó. Então, a letra A. Na notícia 2, a referência à era Jetsons. Que era essa? Compartilhe o que sabe com seus colegas e professor. Bom, a era Jetsons, ela é uma referência ao desenho animado Os Jetsons. Ele foi criado na década de 1960, em que os personagens viviam uma sociedade futurísticas e se locomoviam em carros voadores. Então, a era de Jetsons nada mais é que um desenho animado. A linha fina da notícia 1 apresenta informações sobre o valor do carro. O da notícia 2 sobre o futuro da mobilidade urbana, ou seja, sobre como as pessoas vão se locomover na cidade. Então, a linha fina 1 da notícia 1 fala sobre o preço do veículo, do carro voador. E aqui, da notícia 2, fala sobre o fluxo da modalidade urbana, ou seja, como as pessoas vão se locomover nas cidades. Certo? Aqui, número 3. Releia agora o primeiro parágrafo de cada notícia. Notícia 1 fala sobre o período da pré-venda e notícia 2 parece que finalmente estamos prestes a iniciar a era Jetsons. Vamos para a próxima página. Vocês já leram, né? E aqui está pedindo para identificar as informações que aparecem nos primeiros parágrafos das notícias. Coloque 1 se a informação aparece apenas na notícia 1 e 2 se aparece apenas na notícia 2. 12 se ela vai aparecer nas duas. Nome da empresa que desenvolveu o carro. Tem nas duas notícias. Então, você vai colocar o quê? O número 12. Expectativa de data para o carro voador estar disponível no mercado. Também tem nas duas. Você provavelmente deve ter colocado o número 12. Local da sede dessa empresa está na notícia 1. Nome do carro voador está na notícia 2. País em que as primeiras vendas serão feitas, notícia 2. Nome da agência que divulgou inicialmente essa informação, na notícia 1. Ou seja, ficou 12, 12, 1, 2, 2, 1. Eu vou fazer hoje a revisão por aqui, também porque tem criança que não entra no Zoom. Então, eu não posso
fazer no Zoom com alguns e deixar os outros sem responder, tá? E até porque nós não vamos iniciar o outro conteúdo essa semana. Após essa correção aqui, vocês vão fazer a atividade de caligrafia que eu vou passar as páginas a seguir. Lembrando que lá no GR8 tem tudo corrigido para você abrir o link lá no fórum e fazer a correção calmamente pelo fórum do portal do aluno de vocês. As respostas já estão disponíveis lá. Releia a primeira frase da notícia 2. Parece que finalmente estamos prestes a iniciar a era Jetsons. Essa frase revela o quê? Uma informação comprovada ou uma opinião da autora do texto? Uma opinião da autora do texto. Explique sua resposta e identifique as palavras ou expressões que a comprovam. O que vocês perceberam quando eles falam que nós estamos no início da era Jetsons? É uma opinião? É uma informação comprovada? E as palavras que deixam isso evidente são, entre aspas, parece que, e o advérbio finalmente também entre aspas. 4. Compare agora as fotos presentes nos dois textos. Elas desempenham a mesma função? Explique sua resposta. É uma resposta pessoal. Sim, elas desempenham a mesma função. E o objetivo das fotos é levar o leitor a visualizar o carro voador, cujo lançamento está sendo o quê? Anunciado. Releia as duas notícias e considere as atividades de comparação que você realizou. Qual você mais gostou de ler e por quê? Compartilhe sua opinião com os colegas e o professor. Lá no Zoom, nós já conversamos sobre a questão 5. Temos também a formação do leitor. Ler diferentes notícias sobre o mesmo fato contribui para checar se as informações são verdadeiras e para formar uma opinião sobre o que foi lido. Foco na língua. Pronomes pessoais oblíquos. Aqui vocês leram, né? Eu creio que já está realizada essa atividade, que foi a atividade de ontem. Aqui, para ler o parágrafo final de uma notícia, leia o parágrafo final de uma notícia que anuncia a construção de um robô inspirado na Rosier dos Jetsons. Então, aqui nós vamos para os pronomes pessoais oblíquos. Revisar. Os pronomes ajudam a interligar palavras e ideias em um texto. Lo, puxar lo, pegar lo. Lo substitui qual palavra? Humano, domo, sensores ou braço? Substitui a palavra domo. Para quê? Para evitar repetição. Substitua na frase os pronomes em destaque pelo substantivo a que se referem. Se alguém pegá-lo pela mão e puxá-lo. Se alguém pegar quem? O domo pela mão e puxar o domo. Precisa de falar. Se alguém pegar o domo pela mão e puxar o domo. Não. Substituindo domo pelo pronome oblíquo, se alguém pegá-lo pela mão e puxá-lo. Não houve repetição aqui. Por isso que o pronome pessoal ou os pronomes pessoais oblíquos são usados. Para quê? Para evitar repetição. Qual é o objetivo do uso do pronome oblíquo lo? Evitar a repetição da palavra domo, entre aspas. Para casa também foi a página 38. Substitui o que está destacado por um pronome oblíquo. Convidei a menina para passear. Lá atrás, no livro de vocês, eu pedi para que vocês olhassem o quadro de pronomes pessoais retos e oblíquos. No caso, reto e oblíquo. Convidei a menina para passear. Convidei-a para passear. Convidei-a vai substituir a menina. Vamos pagar a conta? Vamos pagar lá. Vai substituir a conta. Comprei um carro em miniatura para dar de presente. Comprei-o para dar de presente.
Vou acordar meu amigo. Vou acordá-lo. Fizemos os concertos. Fizemos-los. Agora, você vai circular o pronome oblíquo de cada frase e registrar a palavra e expressão a que esse pronome se refere. Um ônibus bateu em uma bicicleta, entortando-a. Quem que ele entortou e bateu? Bicicleta. Peguei o robô e comecei a consertá-lo. Quem que eu comecei a consertar e peguei? O robô. Perdi meu celular e preciso encontrá-lo. O que eu preciso encontrá-lo que eu perdi? O celular. Falei com minha mãe e preciso ajudá-la. Com quem eu falei e preciso ajudá-la? A minha mãe. Então é mãe. O menino viu sua jaqueta e começou a limpá-la. O que o menino viu e começou a limpá-la? Jaqueta. As meninas quase caíram da escada, mas consegui segurá-las. Quem quase caiu da escada e ele conseguiu segurá-las? As meninas, está no plural. Então, vai ser letra A, bicicleta. Letra B, o robô. Letra C, celular. Letra D, mãe. Letra E, jaqueta. Letra F, meninas. Lembrando que isso aqui, a correção está disponível lá no GR8. Peguem, por favor, o livro de caligrafia de vocês e abram na página 20. Até a 19 já está corrigida. Os substantivos comuns terminados em agem, livro de caligrafia, de atividades caligráficas, página 20. Os substantivos comuns terminados em agem são, em sua maioria, substantivos femininos. Observe os verbos do quadro, transforme-os em substantivos acrescentando a terminação agem. O verbo passar. Eu vou acrescentar agem, que é o ato ou ação de passagem. Então, passar, se eu acrescentar o agem, vai virar passagem. E assim vocês vão fazer com lavar, clonar e contar. 3. Reescreva as frases acrescentando nas lacunas as palavras entre parênteses com terminação agem. Antes de viajar, verifique a dos pneus. Calibrar. Como que vai ficar? Eu vou dar exemplo da A. Antes de viajar, verifique a calibragem dos pneus. Você vai ter que colocar o agem no final da palavra que está em parêntese. Letra B. Faremos uma delicada atividade de colar. Como que vai ficar? Número 4. Da página 21. Reorganize as orações de modo que as palavras não se repitam. Para isso, você vai utilizar um pronome oblíquo. O, a, os, as, los, las, conforme o exemplo. Hoje encontrei meu irmão e chamei meu irmão para jantar. Aqui eu repeti meu irmão 2 vezes. Hoje encontrei meu irmão e chamei-o para jantar. Temos que ler as questões e copiar as questões antes do recreio. Vai substituir a palavra as questões por pronomes oblíquo, o, a, os, as, los, las. Recolha as roupas do varal e dobre as roupas, por favor. Não vai repetir as roupas 2 vezes, vai substituir por pronomes. Pisei com meu tênis novo na lama e tive que lavar o tênis novo. A mesma coisa, os pronomes oblíquos estão em parênteses lá no enunciado da questão, então não vai ser difícil vocês realizarem. Até porque tem um exemplo aqui na primeira frase, antes da letra A. Complete o esquema unindo o verbo e o pronome. Pegar mais ela. Como que vai ficar? Pegar. Dei mais a eles. Dei. Pronome oblíquo. Então, é isso. Atividade de caligrafia 2021. Correção de português GR8. Certo? Por hoje é isso aí de língua portuguesa.